E assim, imagino que esse avanço das placas de vídeo que permitiu tirar esse gargalo do sistema, ele já era previsível. Você alguns anos atrás já imaginaria que a gente chegaria a ter um chat GPT assim? Você já tinha essa noção? Não, isso é bem recente. Foi uma ideia muito legal, assim, digamos assim, o que permitiu, né, esse desenvolvimento dessas tecnologias, tá, são modelos de redes neurais chamados modelos generativos, né? Então, são algumas categorias, basicamente os variational autoencoders, né, são redes que são autoencoders, ou seja, eu tenho uma rede neural que é treinada de forma que eu tenho uma entrada aqui, tenho uma saída aqui, a saída é igual à entrada, tá? E os neurônios, o que os neurônios estão fazendo é uma codificação, eventualmente num espaço menor, em geral, tá? Dessa informação para poder reconstruir essa. Ou seja, o que é importante nessa informação aqui que me permite que ela seja reconstruída do outro lado? Tá? Isso é chamado espaço latente. Então, se eu fizer... Aqui no espaço latente está, digamos assim, o núcleo da informação. Então, se eu fizer pequenas alterações no espaço latente, tá? Eu gero coisas novas aqui. Tá? Então, por exemplo, imagina que eu tenho dígitos. Tá? Um exemplo bem clássico disso. Eu tenho aqui o dígito 0, aqui sai o dígito 0, com pixels mesmo, na imagem do dígito 0, imagem do dígito 0 aqui. 1, 2, 2, 3, 3. E aí eu treino essa rede, por exemplo, né, para esse problema de brinquedo, assim, só para a gente entender. E aí eu tenho o espaço latente, que é na verdade, ali é um vetor onde tem o que é importante nos números, certo? À medida em que eu vou girando esse vetor, né, eu vou fazendo modificações nesse vetor, eu vou gerando novos números. Certo? Aqui é o protótipo do que é um número 0, o protótipo do que é um número 1. E isso fica naquele espaço latente ali. Então, isso é um dos modelos. Tá? Tem mais algumas coisinhas complicadas, um pouquinho mais complicadas, que envolvem distribuições de probabilidade nesse espaço latente. Então, envolve uma média e um desvio padrão. Tá? De modo, então, que eu... amostrando dentro dessa média e desse desvio padrão, eu gero coisas interessantes aqui. Sei lá, Mas alguma coisa fora do que entrou? Tipo, um pouco diferente. Ou um misturado com 0? Um misturado com 0, por exemplo. Tá? Uma foto de um menino, tá? E assim por diante. Tá? Então, esse é um desses modelos generativos. Outro modelo generativo muito interessante chama GAN. Tá? Que também tem, não sei lá, 5, 10 anos, nem isso, não tem 10 anos os modelos generativos, que são justamente assim, são duas redes neurais, tá? Uma geradora e uma discriminadora. GAN significa Generative Adversarial Neural Networks. Tá? Então, como é que é o treinamento? Tá? Então, o modelo generativo tenta criar um padrão, certo? E o modelo discriminativo, ele tenta dizer se esse padrão que foi gerado é o real ou não. Então, por exemplo, eu entro aqui, eu quero treinar uma rede para gerar imagens de crianças, por exemplo. Tá? Então, aqui eu tenho fotos reais de criança e aqui eu tenho fotos, um padrão de uma imagem que é criada pelo modelo generativo, certo? Então, de vez em quando eu apresento essas imagens geradas pela rede neural generativa, de vez em quando eu apresento imagens reais de crianças. E a rede discriminadora, ela tem que dizer, isso aqui é uma criança real, isso aqui é uma criança fake. E essa aqui, ela tenta competir com a discriminadora de modo a criar imagens que cada vez mais perfeitas, de modo que a rede discriminativa não consiga. Então eles chegam no que a gente chama de um equilíbrio de Nash, vale muito também para a teoria de jogos. Então ninguém
é o máximo que dá para fazer. A partir daqui ninguém mais ganha. Uhum. Certo? Então, esse tipo de rede ela é capaz de justamente então, gerar imagens de crianças que não existem, a voz do Silvio Santos na imagem do William Bonner. São coisas... É esse rolê aí que consegue sobrepor duas coisas que nunca existiu. Que nunca existiu. Como o vídeo que eu vi do William Bonner com a voz do Silvio Santos. Por exemplo, E como é que move... Não tenho certeza se é não, exatamente entendi, assim, mas claro. eu imagino que é a tecnologia que se usa por trás disso. Claro, mas assim, e como é que... E aí a parte de a boca movimentar juntamente com o que tá falando, por exemplo, falando F... Essa é a parte fácil. Essa é a parte mais simples. Porque tu pode que é o que impressiona. pegar fonemas, né? Pegar fonemas e associar isso com imagens do movimento da boca. Isso é relativamente tranquilo.